gente bonita, voltando com mais um ponto contra ponto pra vocês. Hoje, para entrar no clima natalino, vamos ver um especial de Natal, o desenho animado brasileiro de Natal, o food truck natalino dos Sapos Brothers, dublado em português. Esse é o título. Eu tentei dar uma pesquisada. Sapo Brothers parece ser bem antigo, na verdade. Esse especial é de 2017, mas parece que o primeiro vídeo deles, pelo menos do que ainda está no canal, é de setembro de 2007. O grande problema aqui, a meu ver, é que, embora tenha algumas coisas mais bem feitas, a animação é bastante precária. Dá pra você ver que fizeram um rig e aí só usaram e não se importaram nas adaptações finas que você tem que ter. Tem um momento lá que o sapo levanta a mão e a mão dele tá ao contrário. Ou porque fizeram uma mão só, ou porque não notaram. Mas é um daqueles desenhos de orçamento mais baixo. Não é pra você esperar tanta coisa assim disso. É pra ser uma coisinha mais rápida e divertida. E diferente, por exemplo, do último que a gente viu, Escola de Princesinhas, eu facilmente posso dizer, cara, isso daqui funciona 1000 vezes melhor por ser mais curto. Não funciona bem, mas com certeza seria muito pior se fosse mais longo. Uma coisa que eu posso notar como animação é que você vê aquelas luzezinhas e é um círculo pintado dentro, mas com uma aura por fora. Eu costumava fazer isso muito no Photoshop porque eu achei que fazia um efeito bom, e aí eu meio que descobri que não, é só você que gosta disso. Isso daí não está realmente funcionando tão bem para a maioria das pessoas. Então, é o que nós temos. É um projeto claramente bastante pessoal. Talvez a pessoa não esteja realmente notando tanto quanto a audiência vai reagir. Por outro lado, você também pode ver isso como algo para criancinhas bem pequenas, o que eu acho que não é exatamente o caso. Eu acho que é para ser para todo mundo, para a família inteira. O design dos personagens é meio que horrível. Não o corpo em si, porque o corpo é só um antropomórfico genérico, mas aí eles têm um pescocinho mínimo que sustenta uma cabeçorra, que é basicamente bochechas gigantescas e os 2 olhos, e o resto é pra fingir que tem um nariz no focinho, mais ou menos. E eles têm algo que talvez sejam faixas, como se eles fossem tartarugas ninja? Honestamente, se for pra criancinha, ninguém vai notar. Mas essa cabeçorra depois do pescocinho, eu realmente acho que não funciona. Da mesma forma que eu não acho que funciona tão bem você botar um personagem com pupila de cor de íris. Eu sei que é uma coisa mínima, mas aqui nós temos um sapo com pupilas azul claras e não funciona tão bem. De novo, isso aqui é claramente algo feito com um orçamento menor, não é pra ser uma coisa muito elaborada, mas me parece que, por exemplo, o trabalho que foi posto no carro acaba contrastando demais com os personagens, porque os personagens mal têm sombra e o carro tem um reflexo metálico até onde tem, porque depois não tem mais. Então é uma coisa um pouco estranha. Sabe, quando alguém faz um esforço pra não ser tão básico, mas o esforço não está em tudo que é lugar, então meio que parece que alguém disse, se eu fizer isso daqui é o bastante, eu tenho uma desculpa pra não fazer no resto. Ou é inteiramente possível que a pessoa que fez isso acabou não tendo literalmente tempo. Eu acho difícil porque isso aqui parece uma coisa recorrente. É o tipo de coisa que você não poderia deixar de fazer o máximo possível, porque vai aparecer muito. Outra questão de qualidade, de novo, mesmo sendo um orçamento mais baixo, tendo menos dinheiro, claramente a gravação não está tão boa. Eu já tive problemas pacas por causa de gravação, de eu ter que gravar, eu tenho que produzir e eu não tenho material. O microfone ferrou, eu não posso comprar outro. E acontece muito. Mas essa gravação me parece, por exemplo, com as coisas que eu fiz antes de aprender a usar compressor no Audacity. Ou seja, eu também tinha esses problemas e tudo mais, mas eu não estava criando um produto tão bom. Aqui, claramente, seria algo a se melhorar no futuro. De novo, eu acho que isso é bastante compreensível como um projeto de orçamento mais baixo, você ter esse tipo de problemas e aí aprender com o futuro, mas ao mesmo tempo, são 10 anos desde o primeiro vídeo que eu vi. Inclusive, eu vi aquele primeiro vídeo, que no site dele se chama Slogan, mas no YouTube se chama Um Jeito Verde de Ser, e o áudio no site deles
pipoca. Mas ao mesmo tempo não era tão ruim quanto esse áudio. Eu acho que a qualidade no geral estava um pouco melhor. Então você acaba notando esses problemas. Se a escrita fosse melhor, provavelmente você deixaria isso de lado. Então falemos da escrita. Basicamente nós temos esses dois personagens que têm um food truck. Volta e meia você tem uma piadinha na escrita que meio que funciona, pelo menos pra mim, vendo pela primeira vez. Talvez já tenha sido repetido tanto que não funcione mais. Mas quando o cara falou Food Sapo Truck Brothers, por exemplo, eu meio que achei engraçadinho. Obviamente eles estão misturando os dois nomes, o que é meio bobo, mas é dito com tanta naturalidade e sem dar tanta atenção, como se parassem e dissessem ria disso, que meio que funciona como um extrazinho. Eu realmente acho divertido, acho interessante que existe uma versão natalina um pouco mais próxima do brasileiro. Não é aquela coisa, vamos copiar o especial de Natal de tudo que é coisa americana. Então a famosa treta, colocaram não passas em tudo, é meio que a piada. Eu acho que eles usam demais. Quando aparece a primeira vez é meio que engraçadinho, e aí colocam num bolo de alguém que não pediu, e ele saca uma cara meio feia, você, tudo bem, meio forçado. Mas aí continua sendo uma piada, eu acho que foi um exagero ali. Voltamos já. Mas mesmo falando essas coisas positivas, eu honestamente acho que não foi tão bom. A primeira piada, o hambúrguer vai ser de peru, tem uma coxa de peru gigante dentro do hambúrguer. É uma piada visual, meio que funciona. Ah, mas a pizza vai ser de peru e tem a coxa em cima da pizza. Começa a ficar mais nojento que engraçado. Ah, e tudo vai ser de peru? Vou jogar passas nas coisas doces. Entra aquela coisa, pelo menos mudou a piada e tal. E ao mesmo tempo é uma coisa um pouco bizarra, porque um coelho vai lá e pede bolo de cenoura, é um bolo que parece de chocolate com uma cenoura enfiada no meio, que pode ser uma piadinha visual, mas aí uma raposa vai pedir um frango e parece que é um frango cru. Eu honestamente não sei, talvez tenha um pouco de lore que explique isso. As comidas não são sempre cozidas porque alguns animais preferem elas cruas ou algo assim, mas eu não sei, parece um pouco bizarro pra mim. E meio que ao mesmo tempo parece um pouco fora de tom, porque o cara vai lá e pede frango e diz, mas não é muito natalino. Eu conheço várias pessoas, inclusive da minha família, que frango é natalino sim, você vai comer mais frango, você vai fazer um frango inteiro, porque é uma coisa especial, mas é caro se você tentar comer outro tipo de carne. Ou os dois sapos, que são brothers, virando e dizendo, mas e se não vender? Mas vai ser a nossa ceia, e essa é a piadinha que acaba e tal. Eu duvido que isso seja visto como uma piada. Pra quem não tem noção, eu acho que só vai passar como, isso daqui é uma solução pro problema e tá bom. Não exatamente engraçado. E pra quem tem noção de negócio, se você tá tendo que comer o seu inventário porque não vendeu, isso é basicamente como se você tivesse uma prévia da falência. Então, eu não acho que funciona. Mas, no fim das contas, considerando o ambiente nacional, considerando o tipo de coisa que é vendida como, oh meu Deus, olha que coisa maravilhosa, eu não acho que é terrível, não é ofensivo de forma alguma. Isso aqui não parece ser o tipo de coisa que diz, isso daqui é nacional, você tem que gostar. Não, só me parece que precisa ser mais polido. O material que tem aqui, em vez de ser 2 minutos e 25, incluindo abertura e final, eu acho que talvez fosse 1 minuto e meio, se você polisse mais. Me parece que é aquele tipo de coisa, sim, de eu vou dizer que é pra criança pra ninguém criticar minhas piadas, e aí a piada não precisa ser boa, e esse tipo de coisa não tem como defender. Uma coisa que você comentou, que eu ia comentar no meu ponto, mas não comentei, é a questão das vozes, que além da gravação não ser de muita boa qualidade, eu sei que eu também não tenho muita boa qualidade pra voz, vocês podem notar pelo meu microfone agora, mas quando você está fazendo uma animação, você precisa ter um pouco de qualidade na questão do áudio. Já é um problema que já aconteceu, por exemplo, na Escola da Insanidade, lá no piloto que a gente viu, a Animatic. Só que naquele caso, ao menos a história é interessante o suficiente para não me incomodar tanto assim. E não é a mesma coisa aqui. Nas questões de design, eu concordo. Eu meio que não comentei tanto sobre a animação no meu ponto, porque é pra internet, não é das melhores qualidades, mas também não tem como cobrar tanto para que a animação seja maravilhosa.
Claro, eu posso ao menos apontar que existem animações para a internet que são melhores que essas. Mas realmente, aqui tem uns errinhos que não deviam acontecer e muita da animação poderia ter sido melhor. Na questão da história, como eu disse no meu ponto, eu achei muito fraco. Tem algumas piadas aqui, mas é mais aquilo lá chocante do que realmente engraçado. Você leva um choque e, nossa, ele mostrou lá um leitão e daí os 3 porquinhos viram aquilo saindo correndo, só que um deles está correndo porque não queria colocar uva passa no doce dele. Tipo, eu não consigo achar isso engraçado em si. Pode ser pela maneira que a piada é feita, mas pra mim isso aí é mais um pouco chocante e do que realmente engraçado. Eu não sei, eu já vi piadas parecidas que foram melhor executadas pelo timing, então talvez seja isso. E não tem realmente uma conclusão pra essa história, é simplesmente eles dando comida natalina lá, que o doce vai ter uva passa e o salgado vai ter peru. Só que eles colocam uma hora lá, quase colocam uva passa no frango, então não tem realmente uma regra pra isso. Acaba realmente que tem um início pra história, um meio, só que não tem realmente um fim, porque não tem um conflito em geral nessa história. Como você disse, eu concordo que esse especial de Natal é muito mais brasileiro do que americano. Pode ser na minha experiência, eu vou falar algo, pode ser que não seja na de vocês também, mas pra mim os natais aqui no Brasil, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, além de não ter neve, é que a gente replica muita coisa pra parecer algo mais tradicional do Natal, como a gente não tem tanta coisa. A gente decora as casas, o portão é grande, então vai ficar várias coisas no portão, ou várias luzes. Pessoas decoram árvores de verdade que tem no quintal delas. A gente pega coisas pra imitar neve. Então, realmente, aqui com o food truck estilo natalino, ficou muito mais algo natalino brasileiro. Só que, como eu disse no meu ponto, e eu passei a maior parte do meu ponto falando, eu acho que o maior problema dessa série não ser tão famosa e não ter uma reputação tão boa é a questão que eles, assim como outras séries do YouTube do mesmo estilo, acabam pegando coisas famosas e daí fazendo uma versão infantil. Só que literalmente eles pegam o mesmo design e colocam o nome do que é. Muitas vezes na descrição do vídeo falam no vídeo o que é, ou no título, que é pior ainda. Se eu me lembro bem, eles fizeram um vídeo de Round 6, e eu pesquisei, eles também fizeram um vídeo de Five Nights at Freddy's, e isso não é realmente algo para crianças, isso é algo para pessoas mais velhas. Para quem já está indo da adolescência para a vida adulta, se eu posso dizer assim. As crianças não deveriam assistir coisas assim, porque elas podem simplesmente ver o título lá, ficarem curiosas, pesquisarem e se assustarem. E reforçando o que eu disse no meu ponto, crianças podem ter mídias de terror, só que você precisa fazer isso muito bem feito para não ser apenas pegar algo famoso que seja de terror, que seja adulto, e colocar lá no seu vídeo infantil. Coragem com o Covarde fazer isso muito bem. Eles tinham um universo bizarro, vários episódios de terror que são memoráveis até hoje, porque eles tinham criatividade e entendiam o público-alvo. Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam de ver meu ponto no meu canal, e até mais. Fui! Obrigado por assistir. Assine o canal e toque no sininho para receber mais notificações e considere se tornar membro para ajudar a produção dos próximos vídeos.